Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. O Senhor que tem palavras de vida eterna, Ele ilumina a nossa vida pela sua palavra que faz nova todas as coisas. Como é bom deixar-se conduzir por Deus. Como é bom ser o verdadeiro discípulo de Jesus. O discípulo é aquele que escuta, guarda e coloca em prática a palavra do Senhor. Por isso nos colocamos na presença dele e pedimos e suplicamos: Senhor, ensina-nos a sermos teus discípulos, teus seguidores. Ouvir tua palavra, Senhor, é tudo o que queremos, precisamos e desejamos. Por isso nos conceda o dom da escuta, o dom de ouvir, o dom de saborear a tua palavra que faz nova todas as coisas. Eis-nos aqui, Senhor, nós nos colocamos diante da tua presença, dai-nos tua bênção, tua graça e a tua proteção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, nós vamos agora nos deixar iluminar pela palavra de Deus, porque ela é que faz nova todas as coisas em nossa vida. João capítulo 8, o nosso estudo de hoje é João capítulo 8, versículos 31 até o versículo 42. Que bênção é a palavra do Senhor nosso Deus. Vamos deixar que a palavra então fale ao nosso coração. Jesus então disse aos judeus que acreditaram nele: se permanecerdes em minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos tornará livres. Eles responderam: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podeis dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre na casa, o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto procurais matar-me, porque minha palavra não encontra espaço em vós. Eu falo do que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam: nosso pai é Abraão. Jesus então lhes disse: se fosseis filhos de Abraão, praticariais as obras de Abraão. Agora, no entanto, procurais matar-me, porque vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. E eles disseram então a Jesus: nós não nascemos da prostituição, só temos um pai, Deus. Jesus respondeu: se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis, porque é da parte de Deus que eu saí e vim. Eu não vim por conta própria, foi Ele que me enviou. Vamos agora saborear, ruminar as pérolas preciosas da palavra de Deus que vem ao nosso encontro no dia de hoje. Se permanecer, o versículo 31 tem um princípio fundamental aqui para nós. Se permanecerdes em minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Até começando do final, para ser de verdade discípulo de Jesus, é preciso permanecer na sua palavra. E se nós permanecermos na sua palavra, nós seremos verdadeiramente discípulos dele. Porque para ser discípulo, é preciso ouvir a palavra dele. É importante que
aqui está dizendo que os judeus que acreditaram nele, Jesus está dizendo para os judeus que acreditaram, porque muitos judeus estavam ali, ouviam, mas não escutavam, porque não abriam os seus ouvidos, estavam ali e contestavam e brigavam e, na verdade, se fecharam. Mas os discípulos é aqueles que se abriram para ouvir a palavra e permanecer na palavra. E permanecendo na palavra, se tornaram seus verdadeiros discípulos. Não há discípulo que não escuta. E se o discípulo não escuta, ele vai se tornar um péssimo, um mau discípulo. E o discipulado não vai lhe fazer bem. Até o discípulo fica perdido quando ele não escuta o seu mestre. Nós somos discípulos do Mestre Jesus. Precisamos escutá-lo todos os dias da nossa vida. E é preciso dizer, meditando aqui profundamente essa palavra, fiquei aqui meditando comigo, refletindo e deixando essa palavra cair no meu coração. Nós vivemos num mundo muito confuso, irmãos. Nós vivemos num mundo cheio de palavras confusas que causam verdadeiras confusões na nossa vida e na nossa existência. Um diz uma coisa, outro diz outra, e envia a palavra para cá, diz outra coisa para lá, e é preciso se purificar do disse e não me disse, do fala e do falatório, para nos colocar diante dele, para o ouvirmos de coração. Às vezes nós ouvimos a nós mesmos, ouvimos nossas carências, deficiências, fragilidades, pecados, necessidades. Ouvimos nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa soberba. Mas aqui se trata de ouvir Jesus e purificar-nos dessas vozes confusas que vêm de dentro de nós e do mundo em que nós vivemos, para que somente a voz de Jesus, a palavra de Jesus esteja em nós e nós sejamos seus verdadeiros discípulos. Porque o versículo 32 é outra verdade, porque o discípulo que permanece na palavra, ele conhece a verdade e a verdade torna o discípulo livre. Sim, nós precisamos ser livres. E o ser livre é ser liberto do pecado. Porque daqui a pouco estão os judeus contestando, não, nós somos filhos de Abraão, nós não fomos escravos de ninguém, nós não nascemos de prostituta. Desculpa, a prostituição do mundo é a condução da alma ao pecado, para nos tornar pecadores no mundo em que estamos. Por isso, nós não podemos de fato ser escravos. Porque se a escravidão humana, ela foi triste, ela foi um capítulo deplorável da história da humanidade em suas várias etapas, a humanidade ainda jaz sobre o maligno. A humanidade e nossa humanidade muitas vezes deixa-se escravizar pelo pecado. Essa palavra, vindo hoje ao meu encontro, é um convite para que eu de fato reflita a minha própria vida. Aonde eu permiti, deixei que o pecado me escravizasse, me tornasse dependente dele. Você sabe o que é se tornar, por exemplo, escravo de um vício? Por mais que as pessoas que fumam digam, eu só fumo quando quero, é difícil não se tornar, quando já vem de dentro da alma como uma coisa crônica, aquela vontade de fumar. Que dureza é a pessoa que é escrava ou dependente do álcool. Que escravidão terrível, nossos jovens e tantos dependentes das drogas. Mas toda dependência, toda carência exposta ou não, é uma escravidão. Até no relacionamento as pessoas devem ter ligações afetivas, amorosas, profundas umas com as outras. Mas toda dependência que gera escravidão, ela é pecaminosa. Então, é preciso ser livre. Aqui não é o livre de liberdade, de fazer o que eu quero. É o livre de poder fazer escolhas. Escolhas que tragam para a alma o que de fato a alma precisa e merece. Por isso que dizemos que Ele, Jesus, é o nosso libertador. Porque Ele de fato nos liberta de toda e qualquer escravidão. Permitamos que nesse tempo quaresmal, nesse tempo de graça, possamos refletir sobre as escravidões que nós vivemos nos tempos em que nós estamos.
a escravidão de tantas coisas, de tantas realidades, e não podemos ser escravos de nada, porque Jesus nos quer livres pelo poder da sua palavra. Vamos chamar aqui o Padre Antônio Xavier para que nos ajude a crescer na intimidade com a palavra do Senhor. Essa semana estamos progressivamente lendo o capítulo 8 do Evangelho de São João como o evangelho que percorre as nossas missas. E hoje nós ouvimos essa expressão bonita de Jesus: se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livre. É interessante que essa frase ela é rica de sentido nesse contexto da conversa de Jesus com os judeus. Primeiro, está em jogo uma certa filiação a Abraão. Então, os filhos de Abraão são filhos da mulher livre e, por isso, eles são livres. E Jesus lembra aqui que nem toda liberdade é verdadeira. Por isso, se o Filho libertar, sereis verdadeiramente livres. E a dimensão de filiação de Abraão não deve ser entendida assim. Jesus quase que diz assim: nós somos filhos daqueles de quem nós herdamos os valores, de quem nós herdamos o comportamento. E aquele que herda de verdade o comportamento do mal, aqui colocado do pecado, das escolhas difíceis e complicadas e erradas que se faz, na verdade é filho da escravidão. Porque, no final das contas, é sempre assim, o pecado é sempre uma grande armadilha, o mal é sempre uma grande armadilha. Ele vicia, aprisiona e depois, acrisolada naquela situação, a pessoa não consegue mais sair. Mas Jesus diz o contrário, o Filho não. O Filho traz a verdadeira liberdade. E filho de Abraão, no sentido de filho da promessa, é aquele que assume exatamente a liberdade que o Filho trouxe. Deus que nos liberta, de verdade, liberta o nosso coração de todo tipo de vício, que faz realmente dessa quaresma que nós vivemos um tempo não simplesmente de abandonarmos pecados, mas de adquirirmos atitudes positivas, que são aquelas que são mais parecidas com Jesus. Um coração capaz de misericórdia, capaz de se compadecer dos outros, para que assim então possamos realizar em nossas vidas aquilo que é vontade de Deus, sabendo que, de verdade, das armadilhas, dos vícios, das confusões desse mundo, só Deus pode nos libertar. E é por isso que ele diz: se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Livres no contexto da liberdade que é verdadeira, e não dessa liberdade que é falsa, que começa tudo bem e depois termina numa prisão. Que bênção é a Tua palavra, Senhor. Tua palavra que nos ilumina, Tua palavra que nos fortalece, Tua palavra que nos guia, mas acima de tudo, Tua palavra que nos liberta de toda a escravidão do pecado e de todo o mal. Por isso nos colocamos debaixo da Tua autoridade e pedimos: Senhor, venha em nosso auxílio, venha em nosso socorro, venha nos libertar das escravidões que nós estamos vivendo nessa vida, as inclinações que nossa alma tem para o mal. Senhor, nos torne livres, porque a Tua palavra, ela faz nova todas as coisas. Então nos dê um coração novo, nos dê um sentimento novo, para em tudo fazermos Tua vontade. Que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre todos nós e permaneça para sempre, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom é a palavra de Deus alimentando nossa alma e nosso coração. Que permitamos que isto se torne de fato uma prática da nossa vida. Se os vícios escravizam, as práticas divinas nos libertam. Por isso, pratique todos os dias estudar, meditar, orar com a palavra de Deus. Eu te espero no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.